Sejam muito bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar. Eu sou o João Paulo e nos últimos 10 a 15 anos o crowdfunding deixou de ser uma curiosidade da internet para se tornar num mercado de milhões de euros na Europa. Mas há aqui um pequeno problema. Muitos investidores conhecem a palavra, poucos ainda conhecem os números e menos ainda conhecem o risco estrutural que está por trás. Hoje, nós vamos analisar o crescimento real do crowdfunding, os seus retornos médios, as taxas de incumprimento, também a sobrevivência das startups em equity crowdfunding, a regulamentação europeia atual e como é que tu podes integrar isto tudo numa carteira a sério. Pois o crowdfunding ele não é um atalho para altos retornos, é um financiamento direto com riscos diretos. Nunca te esqueças disto. Durante muitos anos, o crowdfunding ele foi visto como marginal. Mas os números mostram-nos um crescimento consistente. Em 2020, o volume estimado na Europa rondava os 6,5 mil milhões de euros, com cerca de 632 plataformas ativas, sim. Em 2023, já sobre o regime europeu do ECSPR, European Crowdfunding Service Providers for Business, ou em português, o Regulamento dos Prestadores Europeus de Serviços de Crowdfunding para Empresas, e a ESMA, a SMA, que é a European Securities and Market Authority, a Autoridade Europeia de Valores dos Mercados, que é uma agência independente da União Europeia, reportam mais de 1 milhão de novos valores levantados apenas sobre o novo enquadramento regulatório. Já em 2024, o ESMA Market Report indica mais de 4 mil milhões de euros levantados. 181 plataformas autorizadas, a França é o maior com 1,45 mil milhões de euros e os Países Baixos com 1.000 milhões de euros são os líderes. Isto significa que o crowdfunding deixou de ser experimental. Mas atenção, 4 mil milhões é relevante, é verdade, mas ainda é extremamente pequeno face àquilo que é o mercado acionista europeu ou mesmo o obrigacionista. Continuando com os números, segundo a ESMA, em 2024, a taxa média de juro em low and base crowdfunding, ou seja, na base dos empréstimos empresariais, foi de 7,41% em 2022. Dados de mercado mais amplos indicam 9 a 11% em crédito ao consumo, 10% em imobiliário e 9% em crédito a empresas. Resumindo, oficialmente no segmento empresarial regulado, estamos a falar na ordem dos 7 a 8%. Plataformas mais agressivas apontam mais para os 9 a 11%. Mas agora, o outro lado desta moeda. A taxa média de incumprimentos, segundo a ESMA, é de 3 a 4% em 2022 para empréstimos empresariais. Outros estudos de mercado reportam que algumas plataformas indicaram defaults entre 10 a 15% em segmentos mais arriscados. E aqui está a matemática que importa. Se tu receberes 8% e tens 4% de incumprimento, o teu retorno líquido ajustado já não é 8%, certo? Muita atenção, pois o crowdfunding eles não são depósitos a prazo. Estão exatamente no outro espectro, que é o crédito direto a empresas. Estudos realizados na Alemanha e no Reino Unido, eu não conheço nenhum em Portugal, mostram que as taxas de falência entre os 17% a 18% em horizontes de 4 a 7 anos. Ou seja, a taxa de sobrevivência é de aproximadamente 80% a 83%. Mas sobreviver não significa gerar retorno. Significa somente não ir à falência. Um estudo belga, de 2024, mostra-nos que as falências tendem a surgir cerca de 5 anos após a campanha. Equity crowdfunding é investimento em startups e as startups têm um risco elevado, uma baixa liquidez e retornos altamente assimétricos. O crowdfunding na Europa
mudou com o Regulamento da União Europeia 2020/1503 do ECSPR. Os principais pontos desta regulamentação foram um regime único europeu, autorização como Crowdfunding Service Provider, os CSP, um limite de 5 milhões de euros por projeto ano e requisitos de governance e gestão de risco. Também definiu fundos próprios mínimos e um seguro profissional. Informações padronizadas, os famosos KIS, os KPIs, e limites para investidores não sofisticados ou não profissionais, depende da forma como é visto. Hoje, uma plataforma autorizada, ela tem de cumprir requisitos prudenciais, gestão de conflitos e transparência sobre taxas de incumprimento. Na minha ótica, isto é extremamente positivo, mas lá está, não elimina o risco do projeto. De todo. E é isso que tens que ter muito, muito presente. Atualmente, há algumas das maiores plataformas na Europa, atenção, em volume, incluem a Mintos, que está baseada na Letónia e que tem uma enorme presença em peer-to-peer lending, a Crowd Club, que é do Reino Unido e é o líder em equity crowdfunding, a Seedrs, que apesar de estar domiciliada no Reino Unido, agora pertence à Republic Europe, ou seja, foi adquirida, a October, de França, que está muito focada em empréstimos a PMEs, e a State Guru, que é da Estónia, e que funciona muito em imobiliário colateralizado pelo próprio imóvel. Estas plataformas, elas operam sobre diferentes regimes. Isto é um facto. Mas muitas adaptaram-se a este regulamento do ECSPR, mas algo também que é muito importante, que é o tamanho da plataforma. Ela não te vai eliminar os riscos, mas pode reduzir o risco operacional. E aqui queria-te deixar um alerta. Das milhentas plataformas que existem, as que são reguladas, elas têm as contas da própria plataforma disponível no seu site. E esta é mais uma forma de nós validarmos a estabilidade financeira da plataforma, que é tão importante quanto analisarmos os projetos que estão disponíveis para compra. Eu não trabalho com plataformas que não tenham as suas contas disponíveis e auditadas. Para mim é uma garantia adicional. E tu, se não o fazes, digo-te já que devias fazer. O crowdfunding pode fazer sentido numa carteira, na minha opinião, com um máximo de 5, 10% no limite dos limites da carteira. Tem que ser um capital que tu podes imobilizar, isto é, que tu não vais precisar nos anos seguintes, nem um capital que te faça falta, pois tem que ser um complemento alternativo, mas nunca à base de um portfólio. Não é um substituto de ações ou ETFs, nunca, e jamais deve ser visto como um fundo de emergência. Sei que para muitos de vocês isto pode soar estranho eu estar a dizer, mas acreditem, eu já vi praticamente de tudo. O crowdfunding, ele pode ser o tempero da tua carteira, mas nunca, nunca deve ser o prato principal. E é isto que eu quero que tenhas presente, porque o crowdfunding, ele efetivamente pode ser interessante. Mas como complemento, 2%, 3%, 4%, para mim está ótimo. Depende do teu perfil, dos teus objetivos. E agora quero trazer aqui uma comparação do crowdfunding com outros produtos para também teres uma ideia. Um ETF global, ele tem uma liquidez diária, tem uma diversificação massiva e, por norma, o seu retorno anda entre os 8% e os 10% num histórico nominal. Já o crowdlending, ele tem um retorno de 7,10% bruto, 3 a 4% de default, ou seja, de falência, segundo o ESMA, claro,
e uma liquidez muito limitada. Apesar de algumas plataformas terem um mercado secundário, mesmo assim pode ser difícil demorares a vender os teus projetos, porque estás sempre dependente de haver alguém para comprar. Isto no meio do período, claro. E o equity crowdfunding, crowdlending, desculpa. Equity crowdlending, ele tem um potencial elevado, também tem um risco extremamente elevado e, acima de tudo, tem uma liquidez estruturada. Só para teres uma ideia, o Revolut, ele nasceu no Seedrs. E há muitos Revoluts lá. Uns que resultaram tão bem como o Revolut, com retornos de 500 mil por cento, mas há outros que devolveram 0% ao investidor. A escolha do produto, ela não é ideológica nem tem que o ser. Acima de tudo, ela é estratégica. O crowdlending europeu, ele cresceu, é verdade, está regulado, tem números, quanto a mim, são interessantes, mas também tens que ter presente que ele tem incumprimentos, falências e liquidez e uma dispersão muito, mas muito grande de resultados. As alternativas são interessantes, é verdade. Mas, acima de tudo, alternativas, elas exigem maturidade. E a maturidade, ela começa por perceber o risco antes de olhares para o retorno. E isto não é nada de novo, é algo que todos os investidores têm que ter presentes quando adquirem produtos financeiros. Obrigado por ficares até ao final e, como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso destino.